possível que todo cristão que já leu, meditou ou escutou alguma pregação sobre o Salmo 139 ficou bastante surpreso com a grandeza de Deus e com a pequenez humana. Davi afirma no primeiro verso desses salmos que: Senhor, tu me sondas e me conheces. Às vezes nós lemos esses salmos e ficamos também bastante comovidos e maravilhados com a grandeza de Deus, mas às vezes também esquecemos de que Davi só conseguiu chegar a esse nível de conhecimento de si mesmo quando ele entendeu e compreendeu a Deus mais profundamente. E aí ele pôde afirmar que o Senhor o conhecia, que o Senhor o sondava. E nós podemos ver em todo o texto, todo o restante do texto, Davi mostrando o quanto Deus é grande, é onipotente, onipresente e onisciente. Calvino, assim como já tinha falado Agostinho de Hipona em suas Confissões, Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, no primeiro capítulo, ele fala da ligação intrínseca e estreita entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do próprio homem. E ele diz: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo, sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Então Calvino afirma que só é possível se conhecer se primeiro o ser humano conhece a Deus. Agostinho de Hipona já tinha mostrado isso claramente também em suas Confissões, quando ele, em inquietação de alma, sem encontrar respostas para a sua existência, ele ora a Deus, ele confessa a Deus a sua pequenez, ele mostra as suas fragilidades a Deus. Mas ele faz isso sabendo e conhecendo a Deus profundamente. Calvino retoma isso e ele afirma ainda nesse primeiro capítulo das Institutas que o estudo apropriado da palavra de Deus começa no próprio Deus. Todo o sistema de pensamento de Calvino está alicerçado no conhecimento de Deus e na soberania de Deus. Isso é a pedra angular do sistema de pensamento calvinista. E nós que estamos nessa tradição, nós precisamos entender, no mundo em que se questiona sobre identidade, sobre aquilo que nós somos, qual é o ponto de referência que nos dá significado. Calvino, assim como Agostinho, assim como o próprio Davi, apontam que o ponto de referência que dá significado à nossa existência não está dentro da realidade terrena, não é imanente e não é encontrado dentro de nós mesmos, mas tão somente em Deus. E à medida que o conhecemos, nós somos também conhecidos e nós nos conhecemos. Aquilo que é mais fundamental para o ser humano é se conhecer. E nesse sentido, ele só pode se conhecer se ele conhecer mais a Deus. E para essa reflexão bastante simples, a grande questão é nos perguntarmos se nós temos conhecido mais e mais a Deus. Se nós temos procurado o conhecimento de nós mesmos naquilo que está dentro dessa imanência, dentro desse mundo, dentro do cosmos, ou se nós temos transcendido e buscado em Deus o significado, o propósito de nossa existência. Isso é fundamental. Para que nós possamos nos conhecer, nós devemos aprofundar o nosso conhecimento diário. E essa é a atitude mais radical e difícil que o ser humano pode tomar na sua vida. Porque à medida em que ele conhece a Deus e se conhece, ele fica bastante assustado em ver o quão ele é pecador, miserável diante de Deus, e quão ele está afastado daquilo que ele deveria ser. Quase ninguém se propõe a algo tão radical, a uma análise tão profunda quanto essa. Mas é isso que Deus nos chama por meio da sua palavra. Esse desejo incessante, essa busca incessante de conhecer mais a Deus.
e se conhecer mais à medida que Deus é por nós conhecido. E essa é uma forma difícil de viver, difícil de se conhecer, mas é a única forma que Deus nos propiciou como suas criaturas para que nós, de fato, tenhamos um conhecimento autêntico e nós saibamos qual é a nossa identidade. Quando nós derivamos do conhecimento de Deus e nos vemos a partir à luz de sua palavra. Então, nós precisamos fazer isso, conhecer a Deus e seguir em conhecer.